Provérbios capítulo 15, verso 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Novamente, o contraste entre o sábio e o insensato, o inteligente e o tolo. A língua dos sábios adorna o conhecimento. O que quer dizer isso? Torna o conhecimento atraente, valoriza o conhecimento, embeleza o conhecimento, permite que as pessoas queiram conhecer a sabedoria. É um marketing positivo, é uma propaganda, é algo que a pessoa quer, ela deseja aquilo porque ela está vendo o efeito, a consequência. Assim como quando a gente vê uma pessoa que derrama, que despeja, que transborda tolices, asneiras, bobagens, coisas que não fazem sentido. É um esgoto a céu aberto. Já ouviram isso? Ah, aquela pessoa, quando ela fala, é um esgoto a céu aberto. Isso é a prova de que a boca de um tolo faz mal, enjoa. Enfim, não vou entrar em detalhes. A língua dos sábios é bela. No sentido, ele está fazendo uma comparação, porque é isso que os provérbios fazem, é uma forma de didática, pedagógica de tu entender. Ó, o tolo é igual um esgoto, o outro é belo, é adornado, é enfeitado, é bonito, desperta em nós uma coisa boa, é atraente, é agradável. É isso que está falando aqui. 4. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Bah! Tem pessoas que acabam com a gente com as suas palavras. Esmagam, quebrantam, quebram, espatifam, destroem a alma da gente, o espírito da gente. Tem alguma tradução que diz que os ossos. É uma língua que tem uma faca, uma espada. Ela fere, ela queima, ela perfura, sabe? É uma pessoa que tem uma língua venenosa. A língua serena, as palavras doces, suaves, agradáveis, são árvore de vida. De novo, a simbologia da árvore é o quê? É algo que é forte, que é próspero, algo que é bonito, algo que agrega, algo que abençoa a vida das pessoas. Olha, a gente num dia de sol, a gente fica sonhando para achar uma sombra, não é? Um fruto, o que a árvore produz? Frutos, enfim. Então, palavras suaves, serenas, boas, agradáveis, são árvore de vida. O que quer dizer? Que faz bem pra gente. Conversar com uma pessoa que tem palavras agradáveis, que fala coisas boas, coisas de Deus, coisas positivas. É uma árvore de vida. 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Um filho que aprende, a gente não nasce sabendo, e a gente não nasce gostando de ser repreendido, de ser criticado, de ser disciplinado, de ser corrigido. Não. Aqui é bem claro. Tu aprende, tu desenvolve, tu aceita, tu consegue entender o porquê daquela instrução, daquela repreensão, daquela correção. E isso faz com que tu consiga a prudência. Tu evita o mal, tu aprende o bem com os teus pais. É a nossa primeira
escola, nosso primeiro estágio é na nossa família. E ali já começam os problemas e ali também já começam as vitórias. Porque um bom filho se torna uma boa pessoa. Por isso que é um mandamento honrar os pais, né? 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. Já tem alguns provérbios sobre esse assunto, que também é muito controverso. As pessoas não aceitam, as pessoas questionam. Por quê? Porque a fé não é o que tu vê, a fé é o que tu acredita. Então não importa o que tu tá vendo. Ah, mas ele é rico e ele é próspero, ele vai... Isso é um templo. A questão é o que tu crê. Então, o que a Bíblia diz? Na casa do justo há tesouro, há um grande tesouro. Mas a renda, os rendimentos do justo vêm junto com maldição, com desgraça, com problema, com briga, com infelicidade, com discórdia, com perturbação. Eu fiz uma pesquisa assim, eu acho que vocês entendem melhor quando eu dou vários sinônimos. Então, vem com perturbação, vem com dificuldade, vem com infelicidade, vem com desgraça, vem com infortúnio, vem com problema. É uma riqueza com perturbação, quer dizer, a pessoa nunca tá bem com aquilo, é sempre uma coisa acontecendo. Vocês entendem isso? E quando o tesouro é dado por Deus, quando essa renda, esse rendimento vem de Deus, vem com a bênção de Deus, é para desfrutar, é para usufruir, é para ser feliz. É totalmente diferente tu fazer as coisas sob a proteção e a bênção de Deus e tu fazer do teu jeito. Certo? E aí ele compara exatamente isso, ó. Que na casa do justo há um grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há impiedade, há infelicidade, há perturbação, há desgraça. 7. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. De novo, uma comparação bem clara. A boca dos sábios espalha conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está buscando difundir, divulgar, apresentar a palavra de Deus, né? Através desses vídeos, da leitura do livro de Provérbios. Nós estamos querendo espalhar conhecimento, espalhar sabedoria, espalhar inteligência, prudência, coisas boas. Esse é o objetivo. Mas o coração do tolo não tem nada disso. Se o nosso objetivo é espalhar sabedoria, o deles é espalhar tolice. Gente que fica 1, 2, 3, 4, 5 horas vendo bobagem. Não acrescenta nada, não sai do lugar. E olha que isso é uma estratégia desses dias. Nós estamos vendo crianças, adolescentes, jovens e até adultos totalmente abobalhados. Viraram bonecos, fantoches, robôs, seres sem alma. Perderam a capacidade de discernimento. 8. O Senhor detesta, olha o verbo, detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Então, o sacrifício do perverso, Deus abomina, detesta, odeia. Quer dizer, a Bíblia diz, não é sacrifício que eu quero. Deus se agrada de misericórdia, de bondade, de verdade do íntimo, de obediência, de temor. A lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. Deus se importa com o que está aqui dentro. E se aqui dentro do nosso íntimo, do nosso coração,
for verdade, isso vai sair nas nossas palavras. Isso vai ser apresentado através das nossas ações. Porque tu não vai conseguir enganar as pessoas o tempo todo. E a Deus tu nunca vai enganar. E aí tem essa pérola, que a oração do justo é o prazer de Deus. Vamos agora falar que é o Pai Nosso. Quando a gente ora ao nosso Pai, a alegria dele é ouvir o seu filho, a sua filha. É nós nos comunicarmos com Deus. A oração é uma conversa e é o prazer de Deus ouvir a oração dos seus filhos. Mas o sacrifício do ímpio, do perverso, vamos dizer, o ritual, a religião, aquilo que ele faz para aparecer para os outros, para dizer para os outros que ele é religioso, que ele é piedoso, isso Deus abomina. Deus detesta, Deus não suporta isso. Ele quer saber da verdade do íntimo. O que está no teu coração? Se tu teme a Deus, se tu serve a Deus, se tu obedece a Deus, se tu ama a Deus. O temor do Senhor é isso. Então, é isso que agrada a Deus. A oração do justo é o prazer, é a alegria de Deus. 9. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. É praticamente a mesma coisa, só mudando a conotação. O caminho do ímpio Deus detesta, mas Deus ama quem é justo, quem faz o que ele manda, o que ele ordena, o que ele determina. Por que ele não gosta do caminho do ímpio? Porque ele não está neste caminho. Porque Deus é reto, Deus é santo, Deus é perfeito. 10. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. Quem se desvia sofrerá disciplina. E olha o que a palavra diz, que essa disciplina será severa, rigorosa. E às vezes é morte. É um afastamento de Deus permanente, né? Porque quem é muitas vezes repreendido e não se corrige, não tem mais solução. Todos nós podemos errar, mas não os mesmos erros. Porque se nós errarmos os mesmos erros, se nós pecarmos sempre os mesmos pecados, significa que nós fomos vencidos. Significa que nós vivemos na prática do pecado. E quem vive na prática do pecado não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito é santo. Então, quem se desvia e sofre uma disciplina deve agradecer, porque voltou para o caminho. Agora tem aquele que sofre a disciplina e endurece. E teima. E continua naquele mau caminho. Naquele mau desígnio. Aí a disciplina é mais severa, mais rigorosa, mais forte. Não adianta. O que vai acontecer, né? 11. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Deus vê tudo. Os olhos de Deus passam por toda a terra. E Deus vê a morte. Deus vê o além, o abismo. Ele vê a destruição. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Não pensa que ele é surpreendido por nada nem por ninguém. Ele não é surpreendido. Se ele vê tudo isso, se ele sabe de tudo isso, se ele tem controle de tudo isso, tu acha que ele não sabe o que está no teu coração? Tu acha que Deus não sonda a tua mente e o teu coração? Sim, que sonda.
tudo está posto diante de Deus. 12. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O zombador, o escarnecedor, odeia ser repreendido. Por isso o que ele faz? Ele se afasta dos sábios, ele foge, ele nem chega perto. Quando a gente começou falando que o conhecimento atraía, né? E nesse caso ele repele, ele foge. Por quê? Porque ele sabe que a luz em cima dele vai denunciar o seu fracasso, o seu pecado, o seu erro. Então ele foge para não ser confrontado, né? Para não ser repreendido, para não ser corrigido, disciplinado. E não esquece que o zombador, no livro de Provérbios, ele está no mesmo nível do perverso, do ímpio. Ele é o escarnecedor, é aquele que debocha, que ironiza, que fala piadas de coisas sérias, né? Que zomba de coisas sérias. 14. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. O sábio tem fome de aprender, ele procura o conhecimento, mas o tolo se alimenta de mais tolice. Como eu estou dizendo, 1 hora de tolice não é suficiente, ele precisa de 2, de 3, de 4. Ele se afunda cada vez mais. Ele mergulha mais fundo na sua tolice. 16 e 17. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Eu quis ler esses dois juntos porque eu vejo que é assim, ó. O pouco com o Senhor é tudo. E o tudo sem Deus é nada. O temor do Senhor nos preenche, nos dá vitória, nos dá graça, nos dá força para permanecer. Então, não importa se é uma salada ou se é um churrasco. Eu gosto de ambos, mas eu entendo que o texto está dizendo o quê? Que é melhor uma salada com amor, com paz, do que um churrasco maravilhoso e o ódio, o pecado, a rixa, a briga, a falsidade, a mentira. Aí tu coloca tudo que tu quiser aí nesse churrasco. O problema não é contra o churrasco e nem a favor da salada. É o significado de que o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é pouco. E isso vale para toda a nossa vida. A bênção do Senhor é que enriquece. A bênção do Senhor é que nos faz prosperar. A bênção do Senhor não traz desgosto, não acrescenta dores, não nos entristece. E como que nós seremos abençoados? Se nós temermos ao Senhor. E o que é temer a Deus? É amar a Deus. É respeitar a Deus e seus mandamentos, é obedecer a Deus e os seus mandamentos, é servir a Deus e ao próximo, é adorar a Deus, louvar, ter uma vida de santidade, de adoração. Isso é temer a Deus, isso é andar no caminho de Deus, isso é ouvir a voz de Deus. Então, se tu tem isso, tu tem tudo. Porque não importa se tu está comendo um churrasco ou uma salada, importa o teu contentamento. Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei ter fartura, como no churrasco, e sei ter escassez, como numa salada. Ele aprendeu a ser honrado e ser humilhado, desprezado. E nós estudamos sobre Paulo. Ficar sozinho, solitário, as pessoas terem vergonha de ti e ter sido honrado, ser colocado numa posição de destaque. Então,
O que importa é a presença de Deus nas nossas vidas. Se a presença de Deus não for conosco, nós não devemos dar um passo, nós não devemos fazer nada. Precisamos da bênção de Deus sobre a nossa vida. Precisamos conhecer a vontade de Deus e cumprir essa vontade, obedecer essa vontade, fazer essa vontade. É isso que esses dois textos estão dizendo. Que não adianta tu ter um grande tesouro onde tem inquietação, onde tem sofrimento, onde tem tristeza, onde tem briga, onde tem malícia. Ah, não dá. Não dá. É o que acontece. Eu conheço pessoas que trabalham para famílias muito ricas aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E elas dizem assim, ó, tu não imagina o inferno que é aquela casa. Tu não imagina o inferno que é aquele casamento. Como é que o marido trata a esposa e vice-versa. Aquelas crianças, aqueles filhos. Então, existe uma riqueza que é só material, que é falsa. Porque é tudo fake, é tudo faz de conta. É isso que esse texto está dizendo. Não adianta tu ter um tesouro, uma riqueza, tu ter um nome famoso, conhecido, tu ter empresas, tu ter tudo, tu ter títulos, tu ter doutorado, mestrado e tu ser infeliz, vazio. É isso que o texto está falando. 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. De novo, preguiçoso. O preguiçoso é aquele homem, aquela pessoa, pode ser homem ou mulher, né? Bloqueado. Sabe bloqueado que tu não consegue? Tu não consegue fazer funcionar, tá bloqueado. E ainda tem esse exemplo dos espinhos. Como é que tu vai... Olha, para trabalhar com espinhos, com uma planta que tem espinhos, tu te espeta todo, tu te machuca todo. Tu precisa de luva, tu precisa de tesouro, tu precisa, olha, de um aparato para tu trabalhar com espinhos. É a mesma coisa que o preguiçoso. O preguiçoso, a preguiçosa esgotam quem precisa lidar com eles. E se esses forem filhos, os pais vão sofrer. Olha o que diz no 20. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Então, esse versículo está na sequência. O 20 está na sequência do 19. Então, a gente pensa assim, ó. Que tristeza um pai e uma mãe que tem que lidar com um filho preguiçoso, que não obedece, que não cumpre as regras, as instruções. Quando o filho é sábio, isso é uma alegria. Agora, aquele que despreza, que não entende que está ali naquela família, naquela casa para aprender, para crescer, para se desenvolver, quando o filho é rebelde, a Bíblia diz contumaz na rebeldia, é muita tristeza. 21. Quem não tem juízo se alegra com a sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. É a mesma coisa. O tolo acha que é muito bonitinho ser tolo. Acha engraçado ser tolo. Não tem nada de engraçado. Claro, como a gente já falou no outro vídeo, a não ser que a pessoa seja um humorista, né? Um piadista ou o bobo da corte. Aí, claro, as pessoas vão rir, né, de ti. Mas isso é a tua existência? Quem é sábio anda retamente. Então aqui já tem um outro verbo. É diferente. Um tá parado, estagnado. O outro tá andando, tá progredindo. Não tá parado. Ele tá avançando. Ele tá triunfando. Ele tá vencendo. 22. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Ter bom senso, ter lucidez, leva a pessoa a caminhos retos, a realizar seus projetos, a realizar seus planos. Mas, se não tiver conselhos, nem conselheiros, claro, bons conselhos e bons conselheiros,
esses projetos e esses planos vão fracassar. E a pessoa não vai poder andar, não vai avançar, não vai vencer. Então, a humildade também é sabedoria. Sabedoria é humildade, é pedir conselhos, é ter conselheiros. Isso é uma bênção, poder consultar uma pessoa que é de Deus, que é experimentada, que é sábia, que é prudente, que é honesta, que é verdadeira, apresentar um projeto pessoal, um plano, um sonho de vida, e aquela pessoa te dá um bom conselho. E esse conselho é ancorado, amparado, inspirado na palavra de Deus. Gente, isso é uma bênção, isso é uma graça, isso é um presente de Deus. Termos bons conselhos e bons conselheiros. 24. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. Ó, tem gente que diz, o inferno é aqui. A Bíblia está dizendo que é embaixo, é para baixo. Então, o sábio, ele vai para cima, né? Ele progride. A gente pode interpretar assim, ele progride, ele avança. Mas ele vai para o céu. Ele vai ficar com Deus. Ele vai estar acima de principados e potestades. O tolo, o louco, o perverso, o ímpio, tudo que tu quiser usar, ele vai para baixo. Vai para o inferno, vai para a sepultura. Ele é aquilo que eu falei, cresce para baixo. Ele afunda. Aqui tá bem claro. E eu até dei uma pesquisada. A palavra que tá ali no hebraico é inferno mesmo. Algumas traduções trazem morte, né? Trazem sepultura. Mas a palavra original é inferno mesmo. Então, o sábio vai pro céu. O louco, o ímpio, o perverso, vai pro inferno. Por quê? Porque tu tá tendo uma existência longe de Deus. Tu ignora, tu despreza as palavras, a mensagem de Deus, a palavra de Deus. E aí depois tu quer morar com Deus? Tu quer passar a eternidade com Deus? Claro que não. Tu começa nesta vida e aí tu vai de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, para tu chegar lá em cima, no céu. 27. Quem é ávido por lucro desonesto arruína sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Quando fala casa, a gente também pode traduzir ou interpretar como família. Então, toda família sofre. Quem é mentiroso, quem é desonesto, quem faz negócios escusos, ilícitos, quem comete crimes, não vai prosperar, não vai viver. E o outro lado é verdadeiro. Quem odeia tudo isso, vive mais e melhor. Então, quando tem uma pessoa na família que não anda no caminho certo, que anda à margem da lei, toda a família sofre, transtorna toda a casa. 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O coração do justo pondera, reflete, medita, pensa bem antes de falar. E quando ele fala com propriedade, com sabedoria. É melhor a gente pensar mais e falar menos do que falar mais e pensar menos. Também tem um ditado que diz, mede 100 vezes e corta uma vez só. Então, pensa muito bem antes de falar, porque daí quando tu falar, aquilo ali é bênção, é uma flecha que vai acertar o alvo. Quando a pessoa faz assim, pensando de uma forma pensada, refletida,
ela fala com propriedade. O que quer dizer isso? Com firmeza, com convicção, com autoridade. E o perverso é totalmente diferente. Ele é precipitado, ele é impulsivo, ele não pensa no que ele diz. Então, o que ele faz? Ele transborda maldade, lixo, bobagem, tolices, coisas que prejudicam seus ouvintes. 30. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Tem várias traduções desse versículo. O olhar amigo alegra o coração. Nesse aqui, ó, ele diz que o brilho nos olhos alegra o coração. Então, a alegria genuína que vem de dentro alegra o coração. É contagiante. É algo que faz bem pra gente. É uma boa notícia. É algo que te fortalece, algo que te anima, algo que te dá vigor. E faz bem, ó, faz bem até os ossos. Quer dizer, todo o teu ser recebe aquela energia, aquela disposição, aquele ânimo, aquele poder, né? O que é o Espírito Santo? Amor, né? Ele é paz, ele é bondade, mas ele é alegria. E é essa alegria que vem de dentro, que brota da presença do Espírito Santo em nós. 31. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Aqui tem algumas traduções que falam crítica construtiva, né? É uma forma de dizer assim, ó, a pessoa tá te corrigindo e é uma correção correta, é uma correção digna, de acordo, perfeita, tá certa aquela correção, faz sentido aquela correção. Então, quem aceita este tipo de correção, de repreensão, habita tranquilamente entre os sábios. Esse não se preocupa porque ele vê, assim, a vantagem, a importância de ser corrigido e ele se sente bem porque sabe que aquelas pessoas estão fazendo isso de uma forma positiva na vida dele. Não é para humilhar, não é para destratar, não é para desqualificar, não tem nada disso. Por isso essa forma de dizer construtiva, crítica construtiva, repreensão construtiva, quer dizer, algo que vai fazer bem para aquela pessoa, que não vai machucar aquela pessoa. É algo que brota de amor, de amizade, de carinho, de consideração, que quer endireitar, ajudar aquela pessoa. Então, quem aceita este tipo de repreensão, habita tranquilamente. É amigo dos sábios, não se sente ameaçado, nervoso, acuado, constrangido. Tem pessoas que sabem que estão fazendo coisas erradas e quando são corrigidas, fogem, que a gente já viu, né? Essa pessoa é diferente. Ela se sente confortável, porque ela entende que aquilo é fruto de amizade, de amor, de cuidado com a vida dela. Por isso aquela repreensão. 32. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. É quase a mesma coisa que o 31. Aqui está dizendo que quem rejeita a disciplina, né, a correção, a repreensão, está se prejudicando a si mesmo, porque tu está perdendo uma chance de crescer, uma chance de aprender, uma chance de sair da tua ignorância, do teu erro, do teu pecado. Que bênção quando alguém te alerta, que bênção quando alguém te chama à razão, com amor, com respeito, consideração, como a gente falou no verso anterior. Mas tu não ter aquele coração duro, tu não ser orgulhoso, tu não ser aquela pessoa que se ofende, não pode falar nada pra ti que tu te ofende, que tu fica magoado, sabe? Não é isso. Tu tá te prejudicando quando tu rejeita a disciplina. Quem rejeita a disciplina está se prejudicando a si mesmo, está afligindo o seu próprio coração, está menosprezando a sua alma. Por quê? Porque ela vai passar a vida administrando sentimentos negativos, que é o que o orgulhoso, o ofendido, o revoltado, o rebelde vive. Ele vive sempre fugindo,
aflito, angustiado, administrando o quê? A culpa, o pecado e a dor. Por quê? Porque rejeita a disciplina, a correção.